Bom, nós falamos na aula passada sobre louvor, sobre louvar a Deus, que louvar é reconhecer as características de quem é o nosso Deus, de reconhecer o seu poder, aquilo que Ele faz, o seu amor por nós, que louvor fica bem para você, é muito melhor do que a roupa de murmuração, do que a roupa de reclamação, louvor faz bem para você. E nós terminamos dizendo que todo ser que respira, louve ao Senhor. E eu e você podemos então, nessa lição de hoje, ver que nós podemos louvar a Deus com a nossa voz. É muito importante isso, porque por todos os salmos você vai ver essas declarações. Por toda a Bíblia, Velho Testamento, Novo Testamento, a gente vai ver que nós podemos usar a nossa voz para louvar a Deus. Vamos começar com o Salmo 95, deixa a sua Bíblia aberta aí nos Salmos, que como a aula passada a gente também vai ler bastante coisa aqui dos Salmos. Salmo 95, verso 1 diz: venham, cantemos ao Senhor com júbilo, celebremos o rochedo da nossa salvação. E a primeira coisa que eu quero dizer para você hoje é que o louvor é audível. Elogiar outras pessoas é algo audível. É algo que precisa ser reconhecido pela outra pessoa. Não dá para elogiar a pessoa olhando. Já viu? Não dá para elogiar dessa maneira. Você tem que abrir os seus lábios e dizer: poxa, que cabelo bonito. Nossa, vira para sua esposa. Se você é casado, vira para sua esposa. Elogia a unha que ela fez. Gastou o seu dinheiro, é isso aí, maridão, gastou o seu dinheiro para fazer a unha. Elogie a sua esposa. Esposa, elogie o seu marido. Diga o quão bom bem ficou aquele trabalho de trocar aquela lâmpada. Nossa, que habilidade de trocar a lâmpada. Elogie, a gente está fazendo uma brincadeira aqui, mas elogie. Louvor precisa ser audível. Salmo 66, verso 8 diz: bendizei, ó povos do nosso Deus, fazei ouvir a voz do seu louvor. Fazei ouvir a voz do seu louvor. Louvor, gente, vem de uma declaração do coração. Mas não fica somente no nosso coração. Precisa ser expresso. E Hebreus capítulo 13, verso 15, nos traz isso, que diz: por meio de Jesus, ofereçamos a Deus sempre sacrifício de louvor, que é fruto de lábios que confessam o seu nome. Sacrifício de louvor, frutos de lábios que confessam. A palavra confessar ali, homologueo, no grego, significa concordar, validar. Ou seja, confessar o nome de Jesus, confessar o seu nome, é concordar com quem Ele é. Sacrifício de louvor é concordar com quem Deus é. E você concorda com quem Deus é diante da sua tribulação, dos seus momentos difíceis, quando você abre os seus lábios. Eu estou me lembrando de Davi, em 1 Samuel capítulo 17, Davi não ficou com a boca fechada diante de Golias. Davi, quando foi enfrentar Golias, falou muito bem para Golias o que iria acontecer. Ele não ficou caladinho e pegou a pedra. Não, ele desafiou Golias de volta. Porque quantas vezes o inferno tenta desafiar a nossa vida, se apresentando como se fosse um gigante. Pedro diz que o Satanás, ele age como se fosse um leão. Ele ruge como se fosse um leão, andando ao derredor, para tentar tragar alguém que deu uma oportunidade para ele. O inimigo se apresenta como gigante, mas você vê que Davi não chama Golias de gigante nenhuma vez em 1 Samuel 17, depois dá uma lidinha, nenhuma vez Davi diz esse gigante, ele chama de incircunciso. O que é o incircunciso? Aquele que não tem relacionamento com Deus. Aquele que não tem aliança com Deus. Com isso Davi estava dizendo: eu tenho aliança com Deus, eu vou contra ti no nome do Senhor dos Exércitos, eu vou no poder de Deus, eu vou com quem é mais forte do que... Olha a declaração, olha o elogio, o louvor que Davi estava trazendo naquele momento. Ele não estava reconhecendo o poder de Golias, apesar de Golias ser forte. A ponta da sua lança era muito pesada. Golias era forte, mas o nosso Deus é mais forte. Durante o louvor da sua vida, não exalte a qualidade do inimigo, exalte o caráter do seu Deus. O louvor, ele tem que ser audível. Então as escrituras, gente, a palavra de Deus, elas nos dão muitos exemplos
muitas maneiras pelas quais nós podemos louvar ao Senhor com a nossa voz. E a primeira é através de declarações. Eu acho interessante quando a Bíblia usa, por exemplo, a palavra louvor. Muitas vezes ele usa essa palavra louvor. No Salmo 22, verso 3, usa-se essa palavra, que é a palavra terrilá. Existem 7 palavras básicas para louvor em hebraico. Uma delas é a palavra terrilá. E terrilá, ela vem da junção de 2 palavras que significa cantar e mais a palavra halel, da onde a gente tira a palavra aleluia, que é a palavra mais usada para louvor, aleluia. Então essa combinação dessas 2 palavras é cante halel, e halel fala de uma vida apaixonada por Deus, uma vida que busca Deus, uma vida que vive para responder a Deus. Cante a sua vida apaixonada, cante com paixão, e quando você demonstra isso do fundo do seu coração, o trono de Deus é estabelecido, porque ele está entronizado no meio dos nossos louvores. Como é que nós fazemos isso? Através de declarações. Jeremias capítulo 10, verso 6 e verso 7, eu vou ler para você. Diz: ninguém há semelhante a ti, ó Senhor. Olha a declaração de Jeremias: tu és grande, e grande é o poder do teu nome. Quem te não temeria a ti, ó Rei das nações? Pois isso é a ti devido. Porquanto entre todos os sábios das nações e em todo o seu reino, ninguém há semelhante a ti. Jeremias está reconhecendo o valor de Deus. Jeremias está colocando Deus acima de qualquer outro Deus, de qualquer outra pessoa. Ele está elogiando Deus. Nós podemos então declarar com a nossa voz. Número 2, nós podemos cantar a Deus. Efésios capítulo 5, abre aí comigo, Efésios capítulo 5. Efésios capítulo 5. Você provavelmente já conhece essa passagem. Mas olha só que interessante que ele diz aqui, verso 18 até o verso 20. E não se embriaguem com vinho, pois isso leva à devassidão, à libertinagem, a viver na carne, mas deixem-se encher do Espírito, falando entre vocês com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando com o coração ao Senhor, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu acho interessante quando ele bota aqui, entoando e louvando, cantando e louvando, porque muitas vezes nós podemos cantar e não estar louvando. Muitas vezes nós podemos cantar algum tipo de música que não está reconhecendo o caráter de Deus, que não está reconhecendo a obra de Deus. Lembra que nós falamos na nossa lição passada de exaltar quem Deus é e o que Ele faz. Quando você está cantando sobre a obra que Jesus está fazendo e fez na sua vida, você está elogiando aquele que fez a obra. Então, não é errado cantar sobre aquilo que Deus está fazendo na sua vida. O problema é que muitas vezes nós estamos cantando algo que não está elogiando a Deus, que não está reconhecendo o seu poder. E aqui em Efésios ele fala assim: nós fomos cheios do Espírito, nós vamos cantar e nós vamos louvar de coração. O nosso cântico vai ser cheio de louvor, as nossas canções vão ser cheios de elogio e reconhecimento de quem Deus é, o que Ele está fazendo, do seu amor, da sua bondade, cheio de honra ao seu nome. E aí ele fala então de salmos. O que Salmos está querendo dizer aqui em Efésios capítulo 5? Salmos são músicas diretamente dos salmos das Escrituras. E era muito comum os cristãos primitivos pegarem o livro de Salmos, porque o livro de Salmos era o inário daquela época, de pegarem os livros de Salmos e cantarem os salmos. Muitas referências existem aqui a salmos que são tocados em determinadas melodias, para determinada melodia, para a voz de soprano, ou seja, muitos dos salmos aqui são para serem cantados. Salmos são canções que expressam a revelação pessoal do Senhor através de experiências da vida. Então você pega salmos de Coré, salmos de Moisés, salmos de Davi, salmos de Jedutum, salmos de Asaf, que eles cantam e eles contam e declaram através de experiências da sua vida. Você vê então aqui também os hinos.
Salmos e hinos. E hinos são canções que declaram a maravilha de quem Deus é, em toda a sua glória e tudo o que Ele faz. E você tem aqui as referências, Romanos capítulo 15, verso 9. Depois dá uma olhada nessas referências, né? Jesus cantou salmos com eles. Vamos ver aqui, Atos capítulo 16. Atos capítulo 16, olha só. Verso 25. Olha só a referência de cantar. Você lembra que Paulo e Silas estavam presos na prisão. Verso 25. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus. E aqui, muito provavelmente, esse cantar louvores, eles estavam cantando hinos, eles estavam cantando das maravilhas de Deus, eles estavam cantando a palavra de Deus. E diz aqui que os demais companheiros da prisão faziam o quê? Escutavam. O louvor é audível. De repente, sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão. Todas as portas se abriram e as correntes de todos os presos se soltaram. A Bíblia também fala de canções espirituais. Enquanto salmos e hinos são canções compostas, canções espirituais, são canções de louvor e adoração, que vêm espontaneamente do transbordamento dos nossos corações, inspirados pelo Espírito Santo. O Salmo 98:1 diz: cantai ao Senhor um cântico novo, porque Ele tem feito maravilhas, a sua destra e o seu braço santo lhe alcançaram vitória. E por fim, eu e você podemos gritar, é isso mesmo, nós podemos gritar na presença de Deus, nós podemos gritar de alegria. A Bíblia fala aqui no Salmo 47, batei palmas, todos os povos, celebrais a Deus com vozes de júbilo. Vozes de júbilo aqui está falando sobre gritar de alegria, um grito de vitória. É a palavra shaver no hebraico aqui. Shaver significa uma expressão de júbilo e vitória. Eu e você podemos gritar de alegria, eu e você podemos expressar, e eu gosto, gente, eu gosto. Eu estou aqui na igreja e durante o louvor ou durante uma mensagem, sabe, poder gritar, glória a Deus, aleluia. Você sabe que aleluia é uma palavra de expressão forte. Aleluia como uma palavra de expressão forte, ela não pode ser só, aleluia, gente, aleluia. Não, aleluia é uma palavra de expressão forte. Sabe, é uma declaração apaixonada, e por ser uma declaração apaixonada, ela pode ser feita como um grito de alegria, um grito de vitória. Shaver é uma declaração, uma expressão de júbilo triunfante. Era assim que o exército, quando ele voltava triunfante, o povo ficava nas ruas para receber o exército que voltava vitorioso com aclamações de júbilo, sabe? Batia-se palma para reconhecer, batia-se palma para elogiar juntamente com os lábios. Para quê? Para que todo mundo soubesse que existia uma celebração. Batemos palma porque existe uma celebração. O Velho Testamento tem várias referências sobre bater palma. Bater palma era uma maneira como se firmava uma aliança, por exemplo. Ou seja, fiz um voto, eu bato palma para que nós possamos reconhecer que essa aliança foi firmada. É uma das maneiras, por exemplo. E aqui no Salmo 47 está dizendo, batei palmas todos os povos. Celebrai a Deus com vozes de júbilo. Eu e você podemos usar a nossa voz para celebrar a Deus, com base naquilo que Ele é, com base naquilo que Ele tem feito por nós, por causa da vitória na cruz do Calvário. Você pode declarar isso comigo, a gente terminar essa lição? Declara assim comigo: eu vou usar a minha voz para louvar a Deus. Eu vou louvar, eu vou erguer a minha voz para poder elogiar o nome do meu Senhor. Tchau, tchau.